Bom, gente, então hoje eu vou trazer aqui um jogo chamado Citadels. Ele é bem antigo, ele é mais ou menos ali do ano 2000. Eu tenho essa versão aqui, ela é grandona, mas ela é a primeira versão lançada. Hoje em dia tem uma versão ali toda remodelada e tal, mas as regras são as mesmas, tá? E ele é considerado aqui um dos melhores jogos de cartas da era moderna. Apesar dele se passar aqui em cidades medievais, né? Ele é um jogo bem visto ali por quem gosta de board games e tudo mais, né? Então, tá aqui o Citadels, né? Ele vem ali 18 cartas de personagem, ele vem 80 cartas de distrito, 30 moedas de ouro, uma carta de coroa, um livro de regra aqui, 9 cartas de referência, e essa minha versão aqui, ele também vem a expansão Cidade Sombria, que aí coloca mais personagens e mais distritos, né? A diferença dessas cartas aqui de expansão, ela tem uma estrelinha nelas, né? Então, para quem vai se familiarizar com o jogo primeiro, eles recomendam remover essas cartas de estrela, né? E jogar só com o jogo base. Então, basicamente, a caixa vem só isso mesmo, tá? Não tem nem nada aqui para segurar as cartas, então eu coloco aqui uns saquinhos para colocar dentro as moedinhas e tal. Mas vamos ao que interessa, né? Então, o livro de regras, ele é bem explicado aqui, bem grandão, né? Ele é um jogo ali de 2 até 8 pessoas, mas se você jogar a expansão, permite até 9 pessoas. É recomendado ali para 14 anos ou mais, e ele dura uma partida ali em média de 20 minutos até 1 hora mais ou menos, depende da quantidade de pessoas, né? Basicamente o jogo é o que? É você construir distritos. Então, tá aqui o livro de regra, como eu falei, né? Bem explicadinho como jogar. Tem aqui a preparação para, dependendo da quantidade de jogadores, né? Para 4 jogadores até 7. De 4 a 7 seria o básico que eles recomendam. Mas tem as regras aqui de 2 a 3 ou para 7 jogadores. E aí, como eu falei, com a entrada ali da expansão, permite até 9, né? Então, também tem toda a descrição aqui de todos os personagens. Mas vamos ali falar como que joga. Então, a preparação do jogo é o que? Tem essas cartas de distrito, que tem as moedinhas aqui, a corzinha aqui embaixo. Tem algumas que tem um descritivo aqui. A gente embaralha essas cartas. Depois de embaralhar, a gente distribui 4 para cada jogador. Vamos supor que eu vou colocar aqui para este jogador. 3, 4 para este jogador aqui. E a gente deixa esse montinho aqui. A gente pega 2 moedas e dá para cada jogador. A gente pode distribuir ali uma carta de referência para cada um, ó. Aqui ela explica o que a gente faz em cada turno e atrás o esquema da pontuação final. Então, por enquanto, vamos se basear aqui só uma vez por turno. A carta de coroa a gente deixa ali com o jogador mais velho, tá? Vamos supor que é este aqui da direita. E tem aqui as cartas dos personagens. Se for seguir a regra oficial do jogo, como é que funciona isso daqui? A gente tira uma carta aqui para baixo, o jogador, ele escolhe um personagem e depois dá para o jogador seguinte até todo mundo fechar e depois coloca aqui. Ou seja, ninguém sabe mais ou menos qual é o personagem que cada um escolheu. Eu acho isso de uma forma injusta, né? Eu prefiro jogar como? Eu prefiro embaralhar e distribuir uma carta de personagem para cada. Para regras aqui de 2 jogadores, 2 ou 3, a gente distribui 2 personagens para cada um. Então, cada jogador ali, ele vai jogar 2 vezes. E como que funciona cada turno, tá? Quem tá com a coroa, ele vai chamar os personagens na ordem aqui deles, tá? Então, até se baseando no próprio livro, tem o número 1 é o assassino, o número 2 é o ladrão, o número 3 é o mago, o número 4 é o rei, o número 5 é o bispo, o 6 é o comerciante, 7 é o arquiteto e 9 é o mercenário. Cada um deles com suas habilidades, né? Antes de chamar ali os personagens, o que a gente pode fazer por turno? Basicamente, a gente faz uma dessas 2 ações, pegar 2 moedas do banco ou pegar 2 cartas de distrito. Mas lembrando que pegando 2, a gente escolhe uma e a outra vai para debaixo do baralho. Fazendo a primeira ação, tem a segunda, que é o quê? É construir a carta de distrito. Se a gente tiver quantidade de moedinhas referentes à quantidade de moedas que a gente usa para construir um distrito, a gente paga ela e baixa o distrito, tá? E o poder do personagem, ele pode ser usado a qualquer momento do turno, seja no começo, seja no fim.
E é opcional, tá? Não é obrigatório. Então, vamos olhar para nossa mão aqui. A gente tá com essas 4 cartas de distrito aqui. Então, a gente tem aqui uma moeda, 2 moedas, 3 moedas e 4 moedas. Cada um, esses daqui são dos distritos verdes, esses daqui são os dourados, né? A gente não pode construir 2 distritos com o mesmo nome, ou seja, a gente não pode construir 2 tavernas, por exemplo. E a gente só pode construir um distrito por turno, a não ser, claro, que tem um personagem ali que permite construir mais de um distrito por turno. Então vamos lá começar. Então eu, como a coroa aqui, deixa eu só ver aqui, a gente pegou então o arquiteto e o mercenário, nosso oponente ali pegou o mago e o rei. Então a gente começa. A gente não pode mostrar as cartas, tá, gente? Só tô mostrando aqui para ter ideia do que a pessoa tirou ali. Então eu começo falando o primeiro nome. Ah, assassino. Se o assassino ele fosse do oponente aqui, ele seria obrigado a mostrar ele, tá? O que o assassino faz? Quando ele é revelado, ele não anuncia o jogador, ele anuncia o personagem, tá? Ele anuncia o personagem e fala, quero assassinar, por exemplo, o mago. Então, quando eu chamar o mago automaticamente ele foi assassinado, então ele nem se revela, ele acaba pulando o turno dele. Então, eu chamei o assassino, ninguém aqui da partida com 2 jogadores, ninguém mostrou, então chama o próximo, ladrão. Também não é nenhum dos casos. Aí eu vou chamar agora o mago. Opa, esse jogador aqui tem um mago. Então ele se revela, fala, opa, eu sou um mago aqui. Então ele pode fazer, primeiro, o poder dele qual que é? Ele pode trocar as cartas da mão dele com outro jogador. Aí ele escolhe o jogador que quer. Ou então ele pode descartar todas as cartas da mão dele e pegar das novas das cartas de distrito, tá? Mas, como eu falei, é uma habilidade opcional. Vamos supor que ele fala assim, não quero fazer isso. Uma das ações dele, ele vai falar o quê? Quero pegar 2 moedas de ouro. Ele pega aqui e fica com 4 ali no banco dele, tá? Vamos só ver o que ele tem aqui na mão. Ele tem um castelo, uma taverna, um mosteiro e uma igreja. Olha, ele consegue construir tudo isso daqui. Vamos supor que, como ele pegou as 2 moedas aqui, ficou com 4. A próxima ação dele, ele pode construir um distrito. Então, vamos supor que ele paga essas 4 moedas e constrói aqui um castelo. Aí ele deixa isso daqui em jogo. Então, por enquanto, o oponente aqui ele tá com isso daqui. Próximo que eu vou chamar, quem que é? É o rei. Então, na hora que eu chamo o rei, o jogador aqui ele tem o rei, ele fala, sou eu. Então, quando eu anuncio o rei, a coroa passa para o rei, tá? Então, ele tá com a coroa aqui. O que o rei faz? Ele recebe uma moeda de ouro para cada distrito nobre amarelo, ou seja, esse daqui que a gente acabou de construir em sua cidade. Quando o rei for chamado, você recebe a coroa imediatamente. Então, ele já recebe uma moedinha por ele ser o rei e tem aqui um castelo construído. Na ação dele, ele vai pegar mais 2 moedas aqui. Ele já tem 3 moedas e consegue construir mais coisas aqui. Vamos supor que ele vai construir aqui o mosteiro. Então, ele paga 3 e constrói um mosteiro. Apesar de eu ter passado a coroa para ele, como eu comecei chamando, eu continuo, tá? Então, depois do rei, a gente chama aqui o próximo, que é o bispo, o comerciante, o arquiteto. Aí é minha vez de jogar, então eu abaixo o arquiteto aqui. O que ele faz? Após realizar uma ação, compre 2 cartas extras de distrito e coloca na sua mão. E você pode construir até 3 distritos durante o seu turno. Então eu vou pegar 2 aqui. Fiz a minha ação. Eu, então, pego mais 2 cartas extras aqui. Agora a gente está com uma mão bem cheia. Não tem limite de ficar com cartas na mão, tá? Eu posso construir até 3 por turno. Eu tenho 4 moedas. Eu posso construir, de repente, essas 2 aqui. A taverna e a mansão. Ou simplesmente um castelo aqui. Então, vamos supor... lembrando, eu estou com 2 tavernas. Lembra que eu só posso construir uma. Então, uma delas vai acabar ficando na minha mão. Não vou usar nunca. Então, vamos supor que eu quero construir aqui. Pago 3 para construir uma mansão. E pago mais uma para construir uma taverna. Beleza. E o último a chamar é o mercenário. Aí chamo ele aqui, revelo. O mercenário ele tem uma habilidade diferente aqui. Então você recebe uma moeda de ouro para cada distrito militar vermelho. A gente não tem nenhum, então na minha ação só vou pegar 2 moedinhas mesmo. E eu posso pagar para destruir um distrito à minha escolha, do oponente. Então, como que eu destruo um distrito dele? Eu dou uma olhada nas moedas aqui, que foi usada para construir, e pago menos uma. Ou seja, para eu destruir esse carinha aqui, eu preciso de 3 moedas.
para eu destruir isso daqui, eu preciso de 2 moedas. Eu tenho 2. Só que eu também posso construir meu distrito aqui. Então, ou eu destruo uma dele ou eu construo uma nossa. Eu acho que eu vou preferir construir uma nossa. Então, pago 2 e construo aqui nosso terceiro distrito. Acabou a rodada, chamei os 8 personagens. A gente continua com as cartas de distrito na mão. E a gente vai para uma nova rodada que é o quê? Distribuir novamente as cartas de personagens. Então, pega as 8 cartas novamente, dá uma embaralhada. Como eu falei, se for seguir a regra oficial, a gente coloca uma na mesa. Quem tá com a coroa, que é o rei, ele vai escolher uma carta, passa para outro jogador e assim vai indo. Na minha regrinha aqui, que eu acho mais justa, distribui ali, cada um pega 2. Lembrando, cada um pega 2 porque é um jogo com 2 jogadores. Se fosse 3 também pega 2, mas 4, 5, 6 ali, cada um pega uma carta de personagem só. E aí começa a nova rodada. Dessa vez, quem tá com a coroa que começa chamando. Então ele vai chamar a mesma coisa. Assassino, se ninguém revelar, próximo. Ladrão. Opa, tem um ladrão aqui. Eu me revelo. E aí, qual é a habilidade do ladrão, tá? Ele anuncia um personagem e eu roubo todas as moedas dele quando for revelado. Então vamos supor que eu vou falar assim, quero roubar todas as moedas do rei. Então quando o rei for chamado, automaticamente as moedas do rei vêm pra mim. E gente, basicamente o jogo é esse, tá? Fica chamando as pessoas, cada personagem tem lá a sua habilidade. Então o assassino, quando ele for revelado, ele anuncia o personagem e assassina ele. Se o personagem for o rei, ele pode assassinar o rei. Quem tava com o rei recebe a coroa. O ladrão, ele vai anunciar um personagem e quando esse personagem for revelado, ele vai receber todas as moedas desse personagem. O mago, ele ou troca das cartas com outro jogador, ou pega ali a quantidade de cartas do baralho de distrito. O rei, ele recebe a coroa e recebe uma moeda para cada distrito amarelo em jogo. O bispo, ele recebe uma moeda para cada distrito azul em jogo, por exemplo, o mosteiro. E ele também dá uma travada, ele não deixa o mercenário ou o diplomata destruir os distritos dele, tá? Então durante aquele turno, ele tá travado, ninguém pode destruir ali. O comerciante, ele recebe uma moeda de ouro para cada distrito verde. Então, no meu caso aqui, se eu tivesse o comerciante, como eu tenho 2 verdes, eu receberia 2 moedas. Além, claro, das moedas aqui, se eu escolhesse pegar no começo do turno, tá? E no final do turno também, ele ainda recebe uma moeda adicional. Então, o comerciante ele é muito bom ali para gerar moedas. O arquiteto, ele faz a ação dele, compra mais 2 cartas de distrito e ainda pode construir até 3 no turno. E o mercenário ali, a gente ganha uma moeda para cada bolinha vermelha, né? Que são os distritos militares. E ainda pode pagar uma moeda de ouro a menos para destruir ali do amiguinho. E basicamente é esse, tá? Como que o jogo termina? A partir do momento que o jogador ele construir 8 distritos. Vamos supor aqui que a gente coloca aqui. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, aí no final do meu turno eu chego aqui e construo 8. A partir do momento que eu baixar meu 8º distrito, é a última rodada, tá? E aí começa a contagem de pontuação. Como que é a contagem de pontuação? Tanto que tá até na cartinha aqui de referência. A gente vai somar a quantidade de moedinhas aqui do custo de cada distrito. Esse é um esquema de pontuação. Tem um outro que é o que? Se o jogador tem pelo menos um distrito de cada uma das 5 cores. Então, a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, a gente recebe 3 pontos. Não é por cada distrito, mas sim estando em jogo. E também o primeiro jogador a colocar as 8 cartas, ele recebe 4 pontos adicionais. Se mais jogadores durante o último turno baixar o 8º distrito, eles recebem só 2. E aí ganha ali quem tiver a maior soma de pontuação. Se empatar, aí o critério de desempate é quem tem a maior pontuação só pelas cartas de distrito. Se mesmo assim empatar, é quem ainda tiver a maior quantidade de moedinhas ali em jogo. E o Citadel é isso.
É um jogo rápido, de 2 pessoas ali, leva mais ou menos uma meia horinha ali, um jogo completo. Quanto mais pessoas, mais pode demorar um pouquinho, tá? Mas também não leva mais do que 1 hora ali. E como eu falei, tem a expansão que ele coloca novos personagens aqui, né? Com novas habilidades, também tem na expansão, tem mais distritos com mais habilidades também. Então é um jogo bem tranquilo, bem leve de jogar. É considerado ali um party game, porque até 9 pessoas, né? Então bastante gente jogando. Mas também é super tranquilo, super gostoso de jogar para 2 pessoas. E é isso aí. Vou deixar aqui na descrição o link ali para a versão mais nova desse jogo. A arte, tanto dos personagens quanto dos distritos, tá toda remodelada, mas as regras são as mesmas, tá? E tanto que a coroinha aqui vem até realmente uma pecinha de plástico de coroa. Tá bem bonito o jogo. E é isso aí, pessoal.